Se você quer vitórias na sua vida, se prepare para lutas. Não existe vitória sem vencedores e vencidos. Ninguém vence o nada. Se tem vitória, é porque tem luta. Vitória de quê? Vitória do nada. Eu não conheço vitória do nada. Se há vitória, é porque teve uma luta. Alguém venceu e alguém perdeu. Então, se você quer ter vitórias na sua vida, e aí eu estou falando do mais completo, aberto possível, na vida normal, como ser humano normal, olha, você vai ter que vencer suas limitações, a concorrência, a maldade dos outros, você vai ter que vencer a velocidade dos outros, o preparo dos outros, vai ter que vencer, tem que lutar. Na vida espiritual, vai ter que vencer o diabo. 1 Pedro 5,8, né? Sede sóbrios, vigiais, sabendo que o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você vai ter que vencer o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Você vai ter que vencer o maior inimigo, que é a sua natureza. Mateus 26,41, Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca porque não está sujeita à lei de Deus. Isso não é brincadeira. Por isso que a maneira de você vencer a carne, a luta da carne é diferente. Está no pé. Foge da prostituição, fugir dos desejos da mocidade. É a maneira de você lutar com a sua carne, não é encarar. Diabo você encara, natureza humana você foge. Não, pastor, tem um avião lá na minha empresa, eu vou evangelizar. Ela está me chamando para almoçar. Turbinada. Mas eu vou, aleluia. Vai nada, tu vai se lascar, meu brother. Você tem que cair fora. Então, você quer vitória? Vai ter que lutar. Se você quer vitória, vai ter que correr risco. Não é correr risco o tempo todo. E não é correr risco por coisas que não tem valor. Porque se você correr risco na sua vida o tempo todo, um dia a casa cai. Mas de vez em quando, meu irmão, tem que correr risco. Agora existem três fatores fundamentais para você correr risco. 3. Você tem que entender isso aqui. Número 1, a oportunidade. Vale a pena eu correr esse risco? Você tem que verificar. Vale a pena? Foi o que Davi fez em relação a Golias. Correu, ele fez uma análise do risco. Vale a pena? O que vão dar ao homem que derrotar esse incircunciso aí? Riqueza, filha do rei em casamento, toda a família vai ter isenção de IPVA, IPTU, imposto de renda, ICMS. Ele falou, opa, é uma oportunidade, sabe? Você tem que ver a oportunidade. 2, para você verificar o risco. Cálculo do risco. O que é que você está comprometendo e por quanto tempo? Você não pode correr risco por correr. Aleluia, Deus está comigo. Então quebra a cara. Primeiro é ver se tem uma oportunidade, se de fato é uma oportunidade para correr risco. Segundo lugar, o cálculo do risco. O que é que eu vou empreender? O que é que eu vou comprometer? E terceiro, a estratégia. Como é que eu vou correr esse risco para obter a vitória? Mas queridão, se você quer ter vitória na sua vida, você vai ter que correr risco de vez em quando. Não estou falando de risco, pastor, para eu obter vitória, o cara vai botar uma arma na minha cabeça. Não estou falando disso, meu irmão. Eu estou falando das coisas da vida que a gente faz, porque quando você corre risco, você pode até se dar mal, porque é risco. Se você quer vitória, aqui está o preço, mais um ingrediente: tempo e energia. Jesus se preparou 30 anos para exercer um ministério de 3. 30, tempo e energia. 30 anos trabalhando, se preparando, se desenvolvendo para um ministério de 3 anos. Escute, Davi, que é o maior guerreiro da Bíblia, mas historicamente falando, saí agora da Bíblia. Davi é considerado, em toda a história da humanidade, ele está entre os 3 maiores conquistadores da história. Davi é um deles. Aí você pensa que Davi conquistou as coisas porque Deus disse assim: vai na casa de Jessé, unge o filho dele, que ele vai ser rei. Aleluia, eu sou do manto, fui ungido. Tá tudo numa boa. É só ir para a rede e tomar caldo de cana que Deus vai trazer a vitória. Tadinho do povo de Deus. Foi Deus que mandou Samuel ungir Davi como rei. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 1. E houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu.
Davi não conquistou nada na moleza, teve que gastar tempo e energia. Esse é um equívoco do povo pentecostal, e é por falta de ensino. Ele pensa porque Deus prometeu, porque Deus falou, Deus vai fazer tudo. Deus promete, ele está dizendo: olha, a minha parte eu vou fazer, agora eu não movo uma palha na capacidade que eu dei a você para realizar as coisas. Mesmo Davi sendo ungido, mesmo Deus dizendo vai ser rei, teve que pagar o preço, gastar muita energia, gastar muito tempo até ser consolidado sobre todo Israel e rei em Jerusalém. É isso que a gente tem que aprender, meu irmão. Você pensa que vitória vai vir como? De mão beijada para você? Você sabe qual é o problema da cultura do brasileiro? Preste atenção que eu vou te falar. A nossa cultura trouxe algumas coisas ruins. Uma delas, quando você vê uma pessoa vitoriosa de sucesso, você só vê aquele momento. Você nunca quer olhar para a história do preço que ele pagou para chegar naquele momento. Segundo conceito errado da nossa cultura, se alguém tem sucesso e é vitorioso, desculpa a expressão, esse aí nasceu com um bumbum virado para a lua. É o ditado popular. Esse cara é sortudo. Agora eu vou te mostrar uma coisa da sorte. Como é que a sorte não é vitória? Estou falando de pesquisa. Mais de 95% de pessoas que ganharam milhões na loteria perderam tudo. Mais de 95% de pessoas que ganharam milhões na loteria perderam tudo. Por quê? Porque não sabe o preço. No Rio de Janeiro, você já ouviu falar no Copacabana Palace? Copacabana Palace é o hotel mais famoso do Brasil. Copacabana Palace era da família Guinle. O herdeiro, playboy até 70 anos. Nunca trabalhou. Sabe como é que ele terminou os dias? O Copacabana Palace, que foi vendido por ele para um grupo estrangeiro, por uma questão de dignidade, deixou ele morar num quarto do hotel até ele morrer. Ele dilapidou todo o patrimônio. Os caras eram donos de prédios na zona sul do Rio de Janeiro e do Copacabana Palace. Ele nunca trabalhou, ele nunca soube o preço. Eu abro um parênteses na minha mensagem para dizer para alguém que está aqui: se você tem posses, olha o que é que você está ensinando a teu filho. Se você está dando moleza para esse cabra, tu vai criar um destruidor do preço que tu pagou para a vitória. Em pouco tempo ele vai jogar no lixo. Ensina esse cara a reconhecer o valor das coisas. Para de dar moleza para moleque vagabundo que não quer trabalhar nem estudar. Se você quer ter vitória na sua vida, segura essa aí: renúncia. E a palavra renúncia está ligada a uma palavra que é uma atitude chamada sacrifício. Renúncia. Renunciar o que, pastor? O que eu gosto, muitas vezes, para ter a vitória. Posições, tem que renunciar. O que eu gosto, posições, conforto. Eu vou citar uns exemplozinhos chulos e você vai entender. Você quer comprar uma casa, mora de aluguel, todo final de semana você não aguenta. Você tem que ver uma faca na picanha na churrascaria, descendo. Manto. Todo final de semana você gasta 1.000 pratas na churrascaria. É o que você gosta. Todas as férias você viaja, vai para o exterior, gasta uma grana. É o que você gosta. Mas eu tenho uma vitória aqui que eu quero conquistar. Eu vou ter que renunciar. Eu vou pro churrasquinho de gato, como a gente chama no Rio de Janeiro. Aquele espetinho, Olha, gente, eu gosto de uma churrascaria, mas nós vamos ter que renunciar a isso. Muitas vezes você deixar uma boa posição para começar um negócio, uma posição de destaque, de respeito, Outras vezes, a zona de conforto que a gente tá, vai ter que vender o carro para andar de busão, ou de metrô. Porque eu tenho um objetivo, esse dinheiro de um automóvel e mais o custo dele é meu conforto, mas eu tenho um objetivo. Eu fico admirado de um cara andar num carro de 150 mil e morar de aluguel. Ele não sabe o que é escala de valor e não sabe o que é prioridade. Eu tenho pena dessa família e dessa santa mulher que é esposa desse abençoado. Eu não vou falar o que eu pensei aqui, eu vou conseguir me conter aqui, sabe? Eu queria entender. Zona de conforto, a mesma coisa. Quer passar para medicina?
Todo final de semana estava em shopping, passeava, acabou. Com os amigos, acabou. Tem que renunciar. Se você quer ter vitórias na sua vida, aqui está mais um ingrediente: determinação. Determinação. O que é uma pessoa determinada? Uma pessoa que decide firmemente. Você sabia que tentaram persuadir Jesus do seu propósito? O diabo tentou. Ô Jesus, vamos parar de brigar. Uma ajoelhadazinha. Só uma ajoelhadazinha. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Olha o diabo tentando persuadir Jesus do seu propósito. Jesus estava determinado. Vai-te, Satanás! Vai daqui! Não está na hora disso não. Os discípulos tentaram persuadir Jesus. Lembra de Pedrão? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, quando Jesus diz: olha, convém que eu vá para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou sofrer. Aí Pedrão, folgado que só, metido a defensor e a conhecedor das coisas espirituais: Senhor, eu não vou deixar para trás de mim, Satanás. Você quer interferir no meu propósito? Chamou Pedro de diabo. A dor tentou persuadir Jesus no Getsemane. Mateus 26, 39. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não, faça a tua vontade. Mas Jesus estava determinado, como diz João 6,38: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu decidi que eu vou dar a minha vida pelo ser humano. Decida firmemente o que você quer. Eu decido que você é fiel à minha mulher e ao meu marido. Eu decido que eu não vou me envolver com esse mundo de pecado. Eu decido que vou ter uma vida santa. Eu decido que vou servir ao Senhor com interessa. Eu decido que eu vou deixar um legado para minha geração. Eu decido que minha família não vai morar de aluguel a vida toda. Eu decido. Se você quer ter vitória, é uma coisa linda: coragem. Você sabe qual é a definição de coragem? Coragem é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. Qual é a diferença do corajoso para o medroso? O corajoso controla o medo. O medroso, o medo controla ele. Irmão, quem te falou que Davi não tinha medo? Em 1 Samuel 16, 18, quando vão dar ao rei um testemunho sobre Davi: eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Ele é corajoso, valente e guerreiro. Corajoso. Domínio do medo, resistência ao medo, mas não é ausência de medo. Quem te falou que o apóstolo Paulo nunca teve medo? Onde é que está isso na Bíblia? Eu vou te provar o contrário. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6. Eu, quando cheguei a Macedônia, não tive descanso algum. Por fora combates, por dentro temores. Você sabe qual é o perigo do medroso? É que o medroso, o medo controla. E o medo pode se tornar em pavor. E pavor é um medo incontrolável. Pavor faz você perder o raciocínio lógico. Você já viu filme de suspense? Tem um assassino no filme. Aí a mulher entra na garagem do shopping. O assassino está lá. E ela começa a perceber que já matou 5. Você está vendo o filme. E aí você parece que você... Vai, sai daí. Parece que você está vivendo. Sai disso. Aí ela começa a perceber, e aí o filme coloca, tem um vulto, e então ela vem com a chave do carro. Quantas vezes ela botou aquela chave na porta e abriu? 10 mil, não consegue. E quando consegue, ela abre a porta e fecha, e o assassino está chegando. E quantas vezes ela botou a chave na ignição? 300 mil vezes, mas não consegue. Por quê? Pavor. Medo é um mecanismo de defesa do psiquismo humano. Se você não tiver medo, você é um doente mental. Quer dizer que se um cara meter uma R15 na minha cabeça... Qual é, meu irmão? O que é que tu quer? O que é que foi? Meu filho, botou uma R15 na minha cabeça, não precisa nem falar. Mão pra cima, meu brother. Se você não tivesse medo, mesmo o sinal estando vermelho, você atravessaria. Você não atravessa uma via de grande impacto, porque não apenas em respeito a uma sinalização, mas porque o medo te protege de você fazer uma loucura. Como esses loucos que fazem... Como é que é chamado o negócio? Racha. Caras são loucos. Coragem. A coisa tá feia. Deus manda te dizer coragem. Foi o que Deus mandou dizer para Josué. Josué, ser corajoso. Não vai ser fácil não, Josué. Controla o medo. Resista ao medo. Domina o medo. Eu tô com você. Deus está mandando dizer para alguém aqui que está debaixo de tribulação, debaixo de grande adversidade e está com medo. Ok. Controle o medo com coragem. Eu vou vencer. A coisa tá feia, mas eu vou sair desse troço. Eu vou vencer. Coragem!
Se você quer vitória, sofrimento. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Tem sofrimento, tem desgaste físico e emocional. Não é moleza não. Tem desgaste físico e emocional na vitória. Tem sofrimento, tem. Eu não vim enganar ninguém, foi por isso que Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai ser fácil não, vai ter perturbação. Quem aqui quer ter vitória na sua vida espiritual, emocional, material, quer? Então eu vou te dar o último ingrediente e gostaria de te informar uma coisinha. Eu não dei todos os ingredientes da vitória, eu só dei alguns. Eu não vim aqui dizer: atenção, louvado seja o meu nome, glórias a mim, eu estou dando a você a receita completa para você ser vitorioso. Existem vários outros ingredientes, mas segura esse aí: derrotas. Você quer ser vitorioso? Derrotas. Eu não conheço um homem vitorioso na história que não tenha sofrido derrotas. Eu não conheço um. Não à luz do mundo espiritual. Vamos trazer para a lógica humana, para a percepção humana. Morte é vitória ou derrota quando alguém morre? Vale, pode ser, é derrota. Se alguém conseguiu tirar um cara do seu propósito e ele morreu, é derrota. À luz, estou falando da lógica humana, não estou falando de princípio espiritual. Mas escute, aquilo que aos olhos dos homens seria a maior derrota, foi a maior vitória de Jesus. Foi a maior vitória. O escritor aos Hebreus diz que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. O apóstolo Paulo diz: foi por isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Jesus é chamado do primogênito dentre os mortos, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. E outra, queridão, ninguém assassinou Jesus. Cuidado com a teologia. Ninguém assassinou Jesus. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Ninguém tira a vida de mim. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu tenho o poder de dar e para tornar a tomá-la. Ele deu a sua vida. Você lembra quando Pedrão cortou a orelha lá do assistente do sumo sacerdote para proteger Jesus? Falou: rapaz, guarda essa espada aí. Eu rogaria ao Pai, ele mandaria quantas legiões de anjos? 12. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Um anjo no Antigo Testamento, um anjo, quantos anjos? Matou 185 mil homens de guerra. Uma legião, 6 mil. 6 mil multiplicado por 12, 72 mil anjos. Quer multiplicar 72 mil por 185 mil? Você sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Se eu rogasse agora o Pai, eu acabava com o planeta Terra e voltava para minha glória. Eu é que estou dando a minha vida. É por isso que Jesus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 18: eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Foi um propósito de Deus ele morrer para que nós pudéssemos ter vitória. Agora escute, olha o que a derrota faz com a gente. Nós, seres humanos, mortais. Olha o que a derrota faz. Quebrantamento. Quando a gente é derrotado, a gente reconhece nossas fragilidades e limitações. 2, quando a gente é derrotado, a gente faz uma coisa chamada reflexão. Para pensar. A grande arte do ser humano é dirigir-se a si mesmo. A nossa mente, uma das coisas mais importantes que a mente humana precisa é de conversa. Eu já preguei aqui as 3 coisas mais importantes que a mente humana precisa: foco, conversa e heróis. São as 3 coisas mais importantes que a mente humana precisa. Você precisa falar com você. A derrota faz você se dirigir a você para evitar de fazer bobagem. Não, aqui não. Não, é por aqui. Não é andar falando sozinho na rua não, viu, irmão? Mas você tem que falar com você. Você sabe o que a derrota faz? Correção de rota. Esse caminho aqui não vai dar certo. Tem que redirecionar minha vida. Você sabe o que a derrota faz? Aprendizado. Eu fico bobo. Como é que é, meu irmão? Fico nervoso. Como é que você pode passar a luta que tu tem passado, as derrotas que tu tem passado, e não aprender nada? Vive sendo derrotado nas mesmas coisas o tempo todo. Não aprende nada com as tuas derrotas, meu irmão. Tem uma crise conjugal hoje. Daqui a 6 meses, outra crise conjugal. Daqui a 1 ano, outra crise conjugal. Passa 2 anos, outra crise conjugal. Passa mais 1 ano, outra crise conjugal. Passa mais 8 meses, outra crise conjugal. Vai ver se eu tô na esquina, rapaz. E você vem dizer que é o diabo e vai dizer assim: ei, Jeová, não sou eu não, eu sou ruim, mas não sou eu não. É essa gente aí que é ruim. Você não aprende nada. Agora escute, eu termino a minha palavra aqui. A maior de todas as vitórias que um ser humano pode conquistar, você não precisa pagar o preço. A maior de todas as vitórias é a salvação eterna.
Porque você não foi feito para viver 50, 60, 70, 80, 90 anos. Você está aqui de passagem. Você foi feito para ser eterno. E só tem 2 lugares na eternidade, céu ou inferno. O preço da vitória, que é a maior, que é a eternidade, quem pagou foi Jesus na cruz. Porque pecador não justifica pecador. Pecador não tem preço para pagar a justificação do seu pecado. Então o Deus Santo se fez pecado por nós, pagou o preço. Agora, não tem que pagar preço não? É molezinha assim? Calma, você não tem que pagar preço. Você tem que obedecer às condições de quem pagou o preço. Eu vou te mostrar um exemplo chulo para tu entender. O exemplo é chulo, mas chulo. Escute, eu vou usar um exemplo chulo para você entender o propósito de Deus. Um cara leva 50 anos pagando todo esse preço que eu te falei para construir um patrimônio bilionário. Luta, risco e renúncia, energia e tempo e determinação e coragem e sofrimento e derrota. 50 anos ele pagou o preço para construir um império de bilhões. Então, assim, eu vou pegar a minha riqueza que eu conquistei, que eu paguei o preço, e vou distribuir para 10 pessoas. Só que eu vou estabelecer normas para a pessoa ter isso. A pessoa não pagou o preço para aquela riqueza, mas se quiser vai ter que estabelecer as normas, vai ter que obedecer as normas. Então o cara diz assim: olha, eu quero ver você aqui todo dia 8 da manhã na minha porta. Estabeleceu uma norma. Eu quero ver 3 vezes por semana você vai ter que limpar a casa de alguém. Estabeleceu uma norma. Você vai ter que levar um velhinho no colo, acha um velhinho na cidade que não pode andar e pergunta onde ele quer ir, você vai ter que levar. Ele estabeleceu uma norma. Você não pagou o preço para receber o bilhão, quem pagou foi ele. Mas para você receber o bilhão que ele pagou o preço, ele estabelece princípio. É exatamente isso que Deus fez. Ninguém aqui podia pagar preço da salvação. Todo mundo, inclusive eu, debaixo da condenação do pecado, porque somos pecadores, inferno. Então Jesus vem e paga o preço. Você não tem que pagar preço da salvação, mas ele estabelece as normas. Quais são? Crer que Jesus é o único Salvador, confessar os teus pecados e se arrepender dele, obedecer a sua palavra. Então essas são as normas. Não é a minha religião, não é a minha igreja, não é a escala de valor que eu tenho. Olha pastor, eu faço bem a todo mundo, eu não mato nem mosquito. Mosquito, só vê como é que eu sou bonzinho. Nem mosquito eu mato. Não é você que diz como é que você vai ser salvo, mas quem pagou o preço pela tua salvação diz: creia que eu sou teu Salvador, confesse teus pecados, se arrepende deles e se abandone e me obedeça, que eu tenho a maior de todas as vitórias, que é a salvação. A igreja de pé.